Provérbios de Salomão. É o livro da sabedoria, o livro do ensinamento prático diário para a vida daquele que quer um progresso em sua vida, na área física, na área social, na área espiritual, na área familiar e também na área conjugal. Amém? Ele abrange os 4 níveis de vida do homem, que é o nível físico, o nível emocional, o nível intelectual e o nível espiritual, e também trata, louvado seja Deus, os 5 sentidos também do homem: tato, olfato, paladar, visão e audição. Somos munidos dessas coisas, e dessas coisas é que sucedem algumas coisas em nossas vidas, e de algumas delas temos que nos apropriar para que nós venhamos ganhar nessa terra e não perder. Infelizmente, Deus criou vencedores, mas nós nos classificamos muitas vezes, no decorrer da vida, como perdedores. Deus deu dons, talentos e méritos a homens, gêneros, homem e mulher. Mas infelizmente, alguns de nós deixamos escorregar as oportunidades que Deus deixa sobre nossas ou em nossas mãos. Amém? Eu já vou ler contextualizando para ganharmos tempo. Como eu disse, tem alguns assuntos ou alguns versículos aqui que são reprises dos capítulos passados e não vou abordar muito. Mas presta atenção, em nome de Jesus. Eu não estudo essa pregação para fazer. Deus, por misericórdia, eu leio para ver. Às vezes tem algumas palavras que elas não são, no nosso dialeto diário, nós temos que saber o que significa. Mas, no entanto, é algo que não precisa estudar. Não é um assunto de história, um assunto que você tem que trazer a narrativa ali para engrandecer o nosso espírito, ou avivar, ou animar, mas sim de ensinamento. São comparações que o rei Salomão faz no decorrer de nossas vidas, ou seja, ele vai fazer ali diferir o bem do mal, o certo do errado, e cada um tome para si, como diz aí um ditado humano, a carapuça. Se couber em você, tente tirar de você se for algo errado, para que você não venha ter danos, e muitas vezes, como eu sempre digo aqui, irreversíveis, ou seja, danos que não têm solução a não ser a misericórdia de Deus. Amém? Capítulo 19, a epígrafe ou continuação dos capítulos anteriores, que não tem assim um subtítulo, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Pessoas que andam, como eu disse, maliciosamente, querendo conquistar o mundo, mas de uma forma ilícita, perverso de lábios e ainda tolos, porque sabe que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então ele já está dizendo: o melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Trazendo um análogo a isso, é uma comparação, uma analogia, nós podemos trazer aqui a experiência de Lázaro e o rico. Ambos morreram e tiveram a experiência de encontrar-se com o pai Abraão, e pediram ali clemência, ou melhor dizendo, pediu ali clemência ao rico, para que Abraão enviasse um dos seres que estavam lá em cima, ou das almas, para que, ou dos anjos, para que descesse na terra e ali administrasse a vida deles através da palavra, porque ele ainda tinha 5 irmãos que não tinham se convertido ainda à palavra de Deus, porque ganhou ele muitas coisas, quem sabe lícita ou ilicitamente, ou com os lábios perversos, mas no entanto o pobre alcançou mérito celestial, e eles ficaram, ou melhor dizendo, ele ficou como anátema. O ouro que ele adquiriu aqui, a riqueza, as posses, não levam para os céus. Então que nós venhamos, em nome de Jesus, priorizar a nossa 4ª parte dos níveis de vida, que é, a terceira, melhor dizendo, corpo, ou alma, para que nós possamos levá-la até os céus de uma forma concisa, de uma forma que Deus se agrade. No versículo 2 diz assim: assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés peca. Porque tem pessoas que põem os pés pelas mãos, querem alcançar algo que ainda não está no tempo, que ainda não foi liberado por Deus.
Eu vejo pessoas se aqueixando porque talvez não conquistou ainda aquilo que está planejando, ou sonhando, ou projetando. Às vezes as coisas não estão acontecendo da forma que ele ou ela preparou para que acontecesse, e de repente começa a tomar decisões precipitadas e erram com as pressas dos seus pés a trabalhar no lugar de Deus. E nós vimos muito isso dentro de igrejas. Pessoas, como eu vejo em várias partes, Simões Filhos e bairros adjacentes, pessoas que outrora andavam de paletó, gravata, saia, cabelo comprido, popô, e pregava a palavra, e louvava e adorava o Senhor, e hoje estão completamente desvairidos, completamente fora da presença de Deus. Muitos que já perderam até a vida fora da presença de Deus, porque atropelaram o tempo de Deus. Espera com paciência no Senhor, como o salmista Davi falou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, porque Ele se inclinou para mim, ouvindo o meu clamor. Então nós temos que entender que o nosso tempo, ele não é correspondente ao tempo de Deus. Aguarda, irmão. Eu vejo muitas vezes pessoas falando sobre consagração de irmãos, sobre elevação de irmãos na vida espiritual ou na vida secular, com a forma de inveja, ou de usúria, ou de ambição desnecessária. Espera o teu tempo, espera, porque Deus ele vai estabelecer sobre você, se você der lugar a Deus para Ele trabalhar, para Ele te pôr no lugar mais alto, quem sabe, daquele que você está vendo hoje, que está no patamar mais alto do que o teu. Mas nós temos que a todo tempo estar conversando com Deus, como eu falei no culto passado. Como é que nós conversamos com Deus, a não ser orando e buscando a Ele em espírito e em verdade? No versículo 3 ele fala assim, a estutícia, que é o mesmo que tolice, do homem perverterá o seu caminho, ou destruirá, e o seu coração se irará contra o Senhor. Por quê? Quantos crentes já dizem assim, eu estou na igreja, estou pior do que quando eu estava no mundo? Porque está agindo com tolice, está dentro da igreja, mas não está buscando a Deus como deveria buscar. Pede a Deus que Deus levante um emprego, que Deus levante uma varoa, que Deus levante um varão, que Deus levante uma posse, e quando consegue, se esfria com Deus, age com tolice, e depois do que se queixa a Ele, quando Deus tira tudo, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que toma, o mesmo Deus que levanta é o mesmo que derruba, o mesmo Deus que vivifica é o mesmo que traz a morte. Então nós temos que entender que está tudo sobre a responsabilidade de Deus. E a Deus ninguém engana, e ninguém fica oculto aos olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas, dentro e fora, longe e perto, de dia ou de noite. Então, por que se aqueixamos? Ele diz, a estutícia, a tolice do homem perverterá o seu caminho, destruirá completamente, e o seu coração vai se irar contra Deus. Estava no mundo, está melhor do que eu estava na igreja. Por quê? Faz uma retrospectiva da tua vida, do dia que você fez uma aliança com Cristo até o dia que você está queixando-se com Deus, para ver se é Deus que está errado ou é você. Porque nós hoje estamos em uma geração cristã, numa nação eleita, entre aspas, que procura defeitos dentro da igreja para sair da presença de Deus. Placa de igreja não salva ninguém, denominação não vai salvar ninguém. O que salva já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você está sentindo algo estranho naquele local, você procura outra residência espiritual, mas que propague o nome do Senhor. E não é o que nós estamos vendo nessa geração. Falsos profetas. Minha irmã, que não é cristã, mandou para mim, não sei se como forma de zombaria ou para falar de mim, que os pastores estão indo evangelizar no carnaval, levando samba, levando... Eu disse, minha amiga, Jesus falou, Mateus 24, capítulo 11 a 13, que haveriam muitos falsos profetas, e nossa geração está cheia de falsos profetas, homens enganadores que usam até a Bíblia, mas cauterizados seus pensamentos, cauterizam os pensamentos de outras pessoas também. A Bíblia diz que tem pessoas que são até escolhidos de Deus, que estão deixando se levar por esses falsos profetas. Então vigia, para que o diabo não roube de você a sua coroa.
para que o homem não roube de você aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, que é a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Versículo 4: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Quem quer ficar junto de quem é pobre? Né? Vamos fazer aqui, vou usar um jogador de futebol. Neymar, quem queria ter conta com a família de Neymar antes de ele estar na Europa? Muitos amigos o deixaram na época, só dando aqui um exemplo. Mas hoje, quantos amigos ele agranjeou por causa da fortuna que no bolso está? Nos bancos da Suíça, da Europa e de outros, nos Estados Unidos, do Barcelona, no Barcelona. Em quantos outros países ele deve ter dinheiro? Milhões e milhões. Quantos amigos ele adquiriu, entre aspas? Porque na realidade não são verdadeiros amigos, são aproveitadores. Então nós temos que nos acostumar ou nos alegrar com aquilo que Deus nos propôs. Então valorize esse amigo que com sinceridade está ao teu lado. Versículo de número 5: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Que falsa testemunha? Aqueles que proferem o nome do Senhor com segundas intenções, que não dão testemunho da sua própria vida ou da vida de Cristo, com notoriedade, com responsabilidade, sinceridade, ética, com moderação. Não, são pessoas falsas, não são pessoas idôneas, são pessoas que usam a palavra do Senhor de uma maneira inadequada e tem levado muitas pessoas à falência espiritual. Então ele não ficará por inocente, porque no dia do julgamento ele será culpado. E o que profere mentiras é filho do Satanás e não escapará das mãos de Deus. Versículo 6: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. O que é isso aí? Puxa saco. Amigos falsos. Muitos suplicam a face do príncipe, daqueles que está lá em cima, no trono. Isso aqui não está falando do príncipe Jesus Cristo de Nazaré, mas de um príncipe real. E cada um é amigo daquele que o presenteia. Está te dando presente? Está te dando algo de valor? São os meus amigos. Cuidado, afaste dos tais, porque essas pessoas não são nossos amigos, e sim aproveitadores daquilo que nós temos, ou daquilo que nós conquistamos, no mesmo sistema que eu falei há poucos instantes sobre a vida de Neymar. Versículo 7: todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com palavras, mas não servem de nada, porque ninguém quer ajudar quem precisa. Eu vejo muitas pessoas às vezes com uma ideologia errada de fazer uma caridade achando que alcançará a graça de Deus, ou seja, a salvação. A gente fazer uma caridade, doar roupas, doar alimento, isso já é algo que tem que ser natural de cada um de nós. Isso é algo que tem que ser da natureza humana, não digo nem dos servos do Senhor. É algo que tem que ter dentro do coração da gente, ajudar aquele que precisa. Imagina você ter uma roupa que você não gosta mais, que você não usa, que não tem utilidade para você. Você prefere jogar fora? Você prefere queimá-la, jogar no lixo? Ou abençoar alguém que está necessitando? Isso são caridades, mas com essas ações nós não iremos alcançar o reino de Deus, porque o reino de Deus só é alcançado com justiça, viver conforme a vontade de Deus e seus preceitos. Então, igreja, veja em tudo isso que vai ser dito aqui, o que foi dito, o que é que se encaixa com sua vida, para que você não viva dessa forma. Amados, nós não podemos ficar olhando pela janela ou pelo retrovisor dos nossos carros, só falando, parafraseando, para ficar olhando a vida de A, de B, de C, para que nós venhamos estar fazendo comparações, para que nós venhamos ter uma vida eloquente. Não, olhe para você em primeiro lugar, e em segundo olhe para Deus. Não estou pondo Deus em segundo lugar, porque você tem que se analisar como homem, como mulher de Deus, e em segunda instância você vê se com a vida que você está vivendo, se você está agradando a Deus. Óbvio, nós temos que agradar as pessoas que fazem parte do nosso convívio, mas entretanto, em primórdia temos que agradar a Deus.
porque nós, das pessoas que nós fazemos parte da vida delas nós não levaremos nada quando nós descermos ao caixão, mas de Deus nós levaremos sim aquilo que Ele deu há 2000 anos atrás, que foi a salvação por meio de Cristo Jesus. Então valorize isso. Esta alma que está dentro de você um dia vai sair do teu corpo, porque esse corpo morto que nós vivemos é um corpo morto. Isso aqui só está aqui porque nós estamos com fôlego de vida. Tirou o fôlego de vida, acabou o corpo, porque ele apodrecerá, estará entrando em estado de composição com 4 dias de morto. Então, que validade tem o nosso corpo? Ou que valor, melhor dizendo, tem o nosso corpo? Nenhum. Mas a nossa alma, ela é tão valiosa que o diabo luta todos os dias para nos resgatar para o inferno. Então vigia o tempo todo, valorize a tua vida, isso é fato, sua beleza exterior, sua estética, ande sempre arrumado, claro, limpo, preserve tudo aquilo que tem ao seu redor, mas priorize a tua alma. Não precisa de batom, de penteado, não precisa de roupa, a tua alma tão somente precisa de oração e vigilância e jejum e permanência na presença de Deus. Eu estou aqui fugindo um pouco daquilo que Salomão fala, porque ele fala aqui mais um termo físico, mas hoje nós vivemos em busca de coisas espirituais. Claro que todos nós queremos alcançar, futuros promissores, isso é fato. Ninguém quer viver na mesma o tempo todo. Cada um de nós procuramos progresso, progredir o tempo todo, mas que, entretanto, priorize, mais uma vez eu vou dizer, a sua salvação, porque tudo que nós temos, nós iremos deixar aí. Às vezes eu uso aqui como um termo de brincadeira, que amanhã depois eu morrendo, as roupas que eu tenho em casa, as calças, os meus objetos, minha esposa amanhã depois, ela ainda está nova, se ela quiser se casar, eu não estou mais aqui, quem vai usar o que eu deixei? Eu não vou poder usar mais, porque eu não tenho corpo. A minha alma não veste calça, a minha alma não se alimenta de comida, a minha alma, ela não vai se alimentar de prazeres seculares. O meu espírito não vai ter mais prazer na minha carne, porque apodreceu. Então ficarão tão somente as lembranças. E o que eu fiz para que a minha alma tivesse em perfeita condição ou condições para Deus? Como eu andei aqui na terra? Então nós temos que vigiar o tempo todo. O versículo de número 8 diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma. Olha, a alma ama a sua alma. Por quê? Quando eu adquiro entendimento, eu adquiro sabedoria, eu vou andar prudentemente na presença de Deus, para que a minha alma esteja um lugar de paz quando eu sair dessa terra. E ele diz assim, parte B do versículo 8: o que conserva a inteligência achará o bem e não o mal, aquele que ouve e guarda. Aquele que pratica o que ouve dentro de uma igreja evangélica, não olhando para os lados, para as paredes, nem para o teto, mas sim olhando para Deus, ouve e pratica, ou melhor dizendo, ouve, guarda e pratica, ele vai adquirir ou achar o bem. Versículo 9 é o mesmo que o versículo 5, só muda algumas coisas. A falsa testemunha não ficará impune, No versículo 5 diz: a falsa testemunha, não ficará inocente. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. E no 5 diz: o que profere mentiras não escapará, ou seja, morrerá, porque entrará no conceito celestial e ali estará diante do tribunal de Deus e vai para a morte eterna. Isso é bíblico, igreja. Pondere sua alma na presença de Deus. Não se engrace, não se alegre com estar lá muquiranas, com o filho de Gandhi, com o Satanás, não sei quem está lá pulando, aquelas falsas alegrias, aquelas falsas, sabe-se, amizades, aquelas coisas que trazem um sorriso no rosto deles agora, mas se não se converterem até o final da sua vida, vai trazer uma tristeza eterna. Vai desejar ter estado em uma igreja evangélica para ouvir ou ter ouvido a palavra de Deus, mas não haverá mais tempo. Vamos longe não vamos muito longe. Já viu aí, como eu falei a semana passada, no Sambódromo,
no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, o carro pegou fogo. Você viu lá o que estava fazendo o papel de um anjo de Jesus, passou mal em cima de uma corda? Eu, em alguns momentos, pela ignorância espiritual que eu tenho, em um momento eu percebi que ele estava se manifestando, se contorcendo com aquela corda no meio do teu corpo, e eu disse, esse cara está se manifestando. Segundo o jornal, ele foi levado aí para um hospital, e até agora até o momento que eu vi a reportagem, estava internado. Eles estão brincando demais com Deus. Eles estão achando que Deus é o quê? Uma coisa é você brincar comigo, uma coisa é você brincar com qualquer um de nós, outra coisa é você brincar com Deus vivo. E vou dizer na igreja, como a pastora convocou aí as obreiras, eu já vou estabelecer esse decreto para toda a igreja: orem sem parar, é o mesmo que orem sem cessar, porque virão dias tortuosos, porque o mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o injusto, as mesmas chuvas, as mesmas tempestades que vêm para o injusto, vem para o justo também, porque fazemos parte deste mundo. Então, quando Deus pesar a mão, quando Deus pesou a mão no reinado de Acabe, nem todos eram ruins, mas todos tiveram que passar fome durante 3 anos e 6 meses, porque Deus pesou a mão. Então, aqueles que estão justos, se justifique mais; aqueles que estão santos, se santifique mais; aqueles que estão fortifique mais; e aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, levante-se, porque virão dias que aquelas pessoas que estão brincando com Deus, dentro e fora da igreja, não suportarão a ira do Senhor. Não suportarão a ira do Senhor. Meu Deus, Ele levantou uma pandemia em 2019, tiveram diversos cristãos que morreram. Por quê? Temos a mesma matéria humana, cientificamente comprovado. Nós cristãos, os umbandistas, os ateístas, os católicos, os espíritas, os feiticeiros, ou seja, era uma doença viral, acometida de pessoas por pessoas, através da respiração ou tato, pegando em alguma coisa, e nós não estamos imunes de pegar essa enfermidade, e nós não sabemos o que Deus vai lançar daqui por diante. Então, aqueles que estão de pé, lutem para que não caia, e aqueles que estão caídos, façam um esforço para se levantar, porque não suportarão num dia da ira do Senhor. Não digo nem da volta de Jesus, mas quando Deus se irá. E nós conhecemos a Bíblia e vimos em diversos momentos a ira de Deus descendo sobre o povo. E quando Deus desce ira, Ele não olha para criança, não olha para idosos, não olha para enfermos, não olha para tetraplégicos, não olha para pessoas sadias ou pessoas que estão com doenças mentais. Ele mata qualquer um. Ele desce a mão e pesa sobre a vida de qualquer um, tendo ou não culpabilidade no assunto. Ele quer descer a ira dele e desce com gosto. Se ele matar um corpo de uma pessoa que está dentro da igreja, se aquela pessoa estiver santificada, estiver verdadeiramente adorando o Senhor, Ele não se importa. Vou dizer de novo: Deus não se importa com matéria humana, com matéria física. Deus não se importa. A Bíblia fala que é melhor você vir sem o olho para a glória de quê? E cego, ou melhor dizendo, com os 2 olhos para o inferno. Coxo, sabe, cotó de um braço para os céus, porque não tem validade nos céus. Não vou ficar ou precisar trabalhar nos céus, não vou precisar pegar coletivo nos céus, não vou precisar dirigir nos céus, não vou precisar me alimentar, não vou precisar de estômago nos céus. Ele não se importa com teu corpo, Ele se importa com tua alma. Aí eu vejo algumas pessoas perguntando: por que, Senhor? Fulano, Senhor. Oh, meu amigo, não se preocupe não, porque Ele está num lugar melhor do que nós estamos. Versículo de número 10. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes.
qual servo que vai dominar um superior? É o que ele diz: ao tolo não está bem o deleite, quanto menos o servo dominar o príncipe. Não fique pensando bobagem, tentando se ludibriar a você mesmo, enganando-se a si mesmo. Viva sereno, igreja. A Bíblia diz que nós hoje somos sóbrios, não estamos mais sobre manifestações espirituais negativas, agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e não estamos sujeitos a drogas, a bebidas, estamos sóbrios. Então que mantenhamos a nossa serenidade, a nossa capacidade mental em alta, porque tem pessoas que gostam de tirar de doido, tem pessoas que gostam de tirar de criança, tem pessoas que gostam de tirar de inocente. Não sejam prudentes, que assumamos a nossa responsabilidade agora como homens e mulheres de Deus, porque depois que o negócio inchar, como tem um ditado popular, quando o bicho pegar, não fique na porta de um e de outro, não fique pedindo ajuda, oração não, porque quando Deus, Ele quer assim. Qual é melhor? Vigiar? Antecipar-se aos problemas ou remediar? Então vigiai, não sejam tolos, não pense que você vai dominar aquele que está sobre você, ou mais alto do que você, uma capacidade intelectual, uma capacidade financeira. Mantenha os pés no chão, sejamos serenos, racionais, que nós iremos viver muito mais, ou com muito bom mais, ou melhor prazer na terra. Versículo 11: o entendimento do homem retém a sua ira, porque ele está achando que ele é capaz, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Se você acha que você é mais capaz do que a própria palavra, você vai estar sobre o seu entendimento, sobre a sua ideologia, né? Vai tirar toda a capacidade teológica de ensinamento celestial daquilo que Deus tem para a sua vida, e vai ver sobre o seu próprio deleite. Então, o entendimento do homem retém a sua ira. Você vai ficar o tempo todo dando murro em ponta de faca, porque as coisas que vocês fazem, ou que nós fazemos, que não tem uma direção de Deus, quase que sempre dá errado, e nós muitas vezes ficamos irritados com coisas que nós fazemos e não dá certo, porque está sobre o seu entendimento. Quantos crentes tem aqui? Quantos de nós temos aqui, a grande maioria, quase todos, que vamos, quando vamos para o emprego, quando vamos para ser selecionado no emprego, na seleção de emprego, que tem algumas pessoas que vão fazer ali uma disputa conosco, aí apresenta a Deus: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, esse emprego, Senhor, olha o homem de Deus e a mulher de Deus, esse emprego, Senhor, é o Senhor que vai me dar. Depois que Deus dá o emprego, sai todos os dias para o trabalho e não apresenta mais a vida a Deus, porque alcançou. Está valorizando o nome de Deus, está valorizando aquele que te presenteou. Esquece a soberba, a suposta capacidade intelectual é dele, não de Deus. O dom, ele que adquiriu, não foi Deus que liberou. Então no dia que vai querer emprego, no dia que vai acertar uma coisa, mas quando alcança, esquece de apresentar a vida dele corriqueiramente, como de fato teria que ser. Está entendendo, igreja? Versículo 12: como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Quando o rei se indigna, quando o rei fica irado, é como um bramido de leão, ele fica indignado. Eu te pergunto, Deus está com esse bramido de leão contra a sua atitude terrena, como filho, como servo, como súdito, ou Deus está, louvado seja Deus, ou Deus está como o orvalho sobre a erva em sua benevolência, ou Deus está achando que você está fazendo as coisas de uma maneira que está agradando a Ele? Agradar a Deus, igreja, não é isso que nós fizemos aqui não, porque o que nós fizemos aqui é uma obrigação nossa, nos apresentarmos diante do trono de Deus, como diz lá no Salmo 100, com júbilo, com alegria e com fidelidade. Eu disse aqui e vou dizer de novo: igreja, templo, cenáculo não é lugar. Templo e cenáculo, igreja somos nós. De virmos pedir nada a Deus não, é de vir para adorar. Assembleia significa reunião para algum motivo, para algum propósito, e no nosso caso é para adorar a Deus.
A manifestação que teve aqui não é para crescimento humano. Tem um avivamento na vida do homem, mas a glória é dele. Tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o culto em si não é esses cultos que nós vimos aí para a projeção do homem, para a antropocêntrica do homem, o homem que faz, o homem que aparece, o homem que aí desce e faz aquela palhaçada e começa a querer se aparecer no lugar de Jesus. Quem tem que aparecer aqui é Deus. Quem tem que aparecer na tribuna da igreja é o Espírito Santo. Quem tem que aparecer nos altares da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Eles que têm que aparecer, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e não o homem. Então os cultos hoje, em maioria, ou uma grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras, são os homens que se apoderam da glória. E Deus disse: a minha glória eu dividi até meu filho com vocês, liberei ele para que desse o corpo, para que vocês fossem salvos, mas a minha glória eu não divido com ninguém. Então culto não é isso que nós estamos vendo aí, trabalhando o seu emocional, trazendo algo em sua mente que comove teu coração, que embala o teu ser, a tua carne ela estremece, porque na tricotomia ele trabalha na área física da sua vida, na área emocional, e você acha que é o Espírito Santo. Não é isso. Deus é muito mais poderoso do que qualquer aparição humana, de que qualquer aparição humana, de que qualquer vocação do homem. Deus é muito maior do que tudo isso que nós vimos aí. E a palavra de Deus, ela vai estar constituindo a nossa salvação em João 8,32, conhecendo a verdade para uma libertação real. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo de número 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar, um pingar contínuo a contenções da mulher, ou seja, aquele que vive dissolutamente dentro da tua casa, trazendo discórdia, trazendo contenda, trazendo ira. Ou seja, Deus diz que a mulher sábia edifica a tua casa, e a mulher sábia, ela é lapidada por Deus. Então quando o pai não faz um papel, o filho não faz um papel, vai trazer contenções dentro da sua casa, com a mulher esposa e com a mulher mãe. Então que nós saibamos conviver, não é viver, conviver uns com os outros. O primeiro ministério do homem, o primeiro ministério da mulher está dentro. Se você não conseguir, meu amigo, dominar a tua casa, se você não conseguir ter paz dentro da tua casa, saia fora de qualquer atributo religioso acerca de liderança, porque você não vai ter êxito. A minha casa, ela tem que ter paz, a minha casa tem que ter ordem, a minha casa tem que ter decência. Senão eu não vou poder transmitir isso para dentro da igreja. Quantos pastores tem aí? Né, Márcio? Né, Júnior? Né, Júnior? Né, Márcio? Pastores que batem na mulher, que espancam a mulher, que destrói o ciclo familiar, e depois está em cima dos altares, pregando aquilo que não vive, pregando aquilo que não exerce dentro da tua casa. Você está pensando que ser líder é isso? Se sua esposa não está feliz com você dentro da tua casa como marido, você não vai fazer as ovelhas de Deus felizes. Estão como obras de engano, achando que são, mas não são, com entendimentos completamente infundáveis, com entendimento completamente esfulos diante de Deus. Não é tua aparência física, meu irmão, e não é teu linguajarzinho, não é teu conhecimento que vai dizer quem você é, não. Você pode enganar um ou outro. Quantos vieram aqui e tentaram me enganar, e Deus mesmo passa a rasteira? Homens dizendo que são homens que pregam a palavra, que conhecem, e na realidade eram obras de engano. Então não é por muito falar que nós vamos conhecer o homem, mas sim pelas atitudes e pelo dia a dia, principalmente dentro da sua casa. Versículo 14. A casa e a fazenda são uma herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. O mesmo que o versículo de número 13. Amém? A
preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. Para vocês preguiçosos aí que não gostam de trabalhar, que gostam de esperar que caia do céu, tempo de cair maná do céu, ó, foi no tempo de Moisés. Vai ter como as formigas, rebanho de preguiçosos. Isso serve para homem e também serve para mulher, porque tem um lote de crente preguiçoso dos infernos. Só Jesus na causa. Preguiçoso, murrinha, não quer trabalhar, né? Às vezes eu brinco aqui, a casa suja, toda bagunçada, né? É pano por um lado, é cueca por outro, é calçada por outro lado, é pano de chão perto do fogão, é a pia cheia de prato, banheiro fedendo sujo. Aí chega em casa, o miserável for preguiçoso mais do que a mulher, chegou em casa, estava no trabalho por uma obrigação, e acha que na sua tese não deve ajudar a mulher em casa. Se a mulher trabalha também, é um porco puxando o outro porco. E aí chega da rua, mete a mão na panela e sai largando a cueca por dentro da casa. E é uma desgraça só. Aí chega lá e namora e não toma banho. É onde? E dorme assim mesmo. Está tudo lindo. Deus não gosta de imundície. E geralmente quem é porco, né? Quem são porcos são imundos. Então vigia, em nome de Jesus. Tem a casinha limpa, arrumadinha, tá? Corpinho, né? Pessoa zelosa, cuida da aparência, cuida da casa. Mulher preguiçosa é uma desgraça. É uma destruição. Marido pior ainda, o homem pior ainda. Aí quando se juntam os dois, vai dentro daquela para você ver a murrinha que está dentro de casa. Aí pastor, vem aqui tomar um café, Deus é mais. Porque eu gosto de cafezinho, quem vai lá é o outro. Não vou nada. Tu é doido, sei lá o que é que tá. Sei lá se você não coa esse café na calcinha ou na cueca com preguiça de lavar o coador. Deus me defenda. Chame não, viu? Não me chame não, que eu não vou. Está doendo em alguém aí? Dá glória. Versículo 16. Versículo 16. Que guarda o meu mandamento. Ai, ai. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, né? Quais são os mandamentos de Deus? Não roubarás, não adulterarás, né? Respeitar papai e mamãe, adorar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí segue, o que guardar o mandamento, guardará a sua alma, mas os que desprezar os seus caminhos, morrerá. Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso caminho? E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem guarda Jesus, guarda o caminho. Então para que nós não, o que guarda o caminho não morrerá. Ele está falando aqui de uma morte, vamos trazer para os dias atuais, uma morte eterna. Versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. O que eu falei na instante sobre caridade, ao Senhor empresta. Deus não deve nada a ninguém. Deus vai te dar um benefício. Qual é o benefício? Deus vai te abençoar. Todo aquele que abençoar será abençoado. Então o que ele está dizendo aqui? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Deu uma camisa, deu um negócio. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar, e Ele lhe pagará, porque Deus não deve nada a ninguém, o seu benefício, aquilo que você fez de bem. Então quando você faz um bem para alguém, não espere daquela pessoa, talvez, ou de A, de B, de C, que venha recompensar você. Quem vai te recompensar é Deus. Versículo 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Então, ensina o seu filho o caminho que se deve andar, enquanto tiver o tamanho de Davizinho aí, porque depois de grande, meu amigo, você não vai poder fazer nada e vai
matar a alma do teu filho. Amém? Ó, alçarás a tua alma. Homem, versículo 19, de grande ira, tem de sofrer o dano. Tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda e fazê-lo novamente. Ou seja, o cara comete um erro aqui, você passa a mão pela cabeça dele e diz, não, está certo, ele vai fazer pior. Você vai fazer com que ele cometa um erro pior. O verdadeiro amigo é aquele que te chama atenção naquilo que você fez de errado. Falei isso aqui direto. Amigo verdadeiro não é aquele que passa a mão pela tua cabeça você dando errado. Amigo não é aquele que senta com você em pizzaria, em churrascaria, aquele que divide um rango com você. Amigo é aquela pessoa que mesmo lhe doendo, fala a verdade em tua cara. Porque, poxa, você vai se consertar de algo que alguém te exortou. Mas como é que você vai saber que você está errado se não tem quem te ensine? Esse livro trata-se de ensinamento. Então o verdadeiro amigo é aquele que te corrige. Às vezes algumas pessoas ficam putas comigo aqui, quando eu estou chamando a atenção, né? Acho que a maioria aqui. Aí eu digo, então vai lá, fique lá. Quando chegar a desgraça, quando Satanás tomar sua vida aí, não venha para cá se agachar não. Quando começar a comer capim, não venha para cá não, porque eu já avisei. Aí diz, pastor, temos aqui, pastor, você tem uma boca terrível. Não é não, poxa. É porque vai da experiência de vida da idade avançada, 53, são 53 janeiros. Não tinha nem isso aqui quando eu nasci. Eu vivi, não acontecia um tijolão depois de eu estar com quase 20 anos, que as pessoas ainda tinham o prazer de usar, né? Juntando com o conhecimento um pouquinho da palavra, às vezes a pessoa está falando, rapaz, eu estou vendo algo que você não está vendo. Então dá ouvidos para que você não passe por aquela prova. Aí depois que acontece, poxa, bem que o Senhor falou, né? Eu não tenho pena não. Não nasci galinha nem nasci galo. Quem tem pena é galinha e galo. Né, Lili? Depois que passar o mico, mas não sei o que, a gente vai chorar junto, que eu não vou me alegrar com sua desgraça. Senão eu vou estar sendo contra a Bíblia. Mas eu vou dizer a você que eu vou ter pena. Não. A gente vai ficar sentido. Mas poxa, foi avisado. Poxa, foi advertido. Por que está cometendo tal erro se foi advertido? Esse é o verdadeiro amigo, que te põe no caminho da sinceridade, da verdade e da justiça. Qual é o versículo? Já vamos terminar, amém, igreja? Como é um culto de ensinamento, tenham paciência, viu? Amanhã nós temos um culto abençoado para a glória de Deus acerca de nossas famílias. Ouve, olha para aí, o conselho e recebe correção para que sejas sábios nos teus últimos. Nós estamos mais perto da morte ou mais perto do nascimento? Cada dia que passa, alcançamos mais um passo para a morte. Isso é recíproco na vida do homem, isso é uma notória na vida do homem. É notória, você nasce, você cresce, você reproduz, você conquista, você perde, se alegra, se entristece e depois você morre. Então nós estamos caminhando para a morte. Então é bom que nós guardemos isso. Ouve o conselho e recebe a correção para que sejas sábios nos teus últimos dias. Então vigia. Está aí o maior rebuliço aí, os maiores falatórios nas redes sociais, em diversas igrejas, que Jesus já está às portas. Será? Ele vindo ou não, eu vou ter que ir. Ou alguém aqui não vai morrer? Me dá aí esse ensinamento para não morrer aí, me dá como é que diz? Dá essa essência aí de não morrer, que eu também quero. Mas todos nós vamos provar do espírito da morte e vamos nos apresentar num tribunal de Deus. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Você pode ter o propósito que você tiver. Ouve o conselho de quem te aconselha da parte de Deus, porque esse permanecerá eternamente. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
e guarda ele diante de Deus. Preserve Deus na tua vida, na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Viva como se fosse o último dia da sua vida, não para o mundo, mas para Deus, para que Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas e que você alcance em tudo a tua salvação. Versículo 22, para ganharmos tempo. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso, porque aquele que conquista o coração de Deus, morrendo ainda na sua pobreza, sendo humilde em espírito, ele alcançará mérito de Deus, diferente do mentiroso, diferente do ganancioso, diferente do enganador. Então, beneficência receberá o pobre, louvado seja Deus da parte de Deus. Versículo 23, o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que tem ficará satisfeito, e não o visitará o mal ou mal nenhum, porque quem guarda a presença de Deus, ainda que o mal venha sobre nós, se nós tivermos a dispensação do Espírito Santo, o mal nunca será maior do que a nossa fé em Deus. A exemplo disso, Jó, que passou um mal horrendo, terrível, mas permaneceu na graça, permaneceu no Espírito, permaneceu na presença de Deus, porque ele não olha como muitos crentes olham hoje, querendo os seus bens materiais, querendo alcançar seus méritos, mas ele olha como um adorador, como ele disse à mulher dele: tudo que eu tenho não tem relevância nenhuma se Deus não estiver na minha vida. Eu posso receber o bem do Senhor e não posso receber o mal vindo da parte do Senhor para qualquer um de nós é bênção, porque Ele nos protegerá, Ele nos sustentará, ainda que vivamos nos dias do mal. Está passando por maus momentos? Está passando por momentos de instabilidade, de desestabilidade espiritual ou emocional? Clama ao Senhor, busca dele a resposta, não busca do homem não, porque muitas vezes conselhos humanos, eles não nos trarão um bem, uma calma, uma paz de espírito. Mas quando você busca a Deus, quando você se entrega na presença de Deus, Ele manda o Espírito Santo. É Ele que vai te consolar, é Ele que vai tratar a tua doença, é Ele que vai cuidar da tua ferida, é Ele que vai trabalhar o teu emocional, é Ele que vai juntar ou reajustar as coisas. Então para com essa babaquice aí de ficar procurando conselhos a homens que não têm aquilo para te aconselhar. Busca do Senhor, que Ele sabe sim como fazer por você e para você. 24. De novo, quem foi que falou aí? Então, o preguiçoso esconde a mão, não sei. Eu tinha um tio meu, ele está vivo ainda, um moleque que é ruim de morte, viu? Papai já foi, mamãe já foi, irmão de minha mãe. O cara está lá, em cima de uma cama, padecendo, já tem uns 3 anos, mas não morre. De fralda, de tudo. Para ele em Pirajá. Aí quando você trabalhava com ele, é torneiro mecânico, você ficava com o braço assim perto dele, ele vinha dar uma tapa. Tira o braço daí, descruza os braços, está travando o trabalho, preguiçoso, vai. Toda vez você ficasse assim, ou então você ficasse assim, ó. Aí ele dava um tapa e perguntava: você é burro e miserável? Gosto, chamava de Hortinho. Aí quando você estava assim, olha o que ele diz aqui, não tem finalidade que ele falava, Júnior. Júnior gosta de ficar assim, Júnior de Viviane gosta de ficar assim, Júnior, Márcio, gosta de ficar assim. Márcio no trabalho o tempo todo com Cia ali no celular, e o braço cruzado, O preguiçoso esconde a mão no seio. Ai. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Enfada-se de a levar até preguiça de comer. Tem, isso é comigo. Enfada-se até de cansa de comer. Então vigia em nome de Jesus. Amém? 25. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. De novo, quem ouve guarda conselhos, quem escuta
e quem pratica sempre adquirirá coisas benéficas na vida e será ou terá um curso de vida muito melhor do que até sonhou. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe é o que envergonha e desonra. Não precisa nem dizer, está lá em Salmos também, a desobediência dos filhos aos pais diminuirá os dias de vida na terra. Cessa, filho meu, ouvindo as instruções de te desviares das palavras do conhecimento. Cessa, filho meu, ouvindo as instruções de te desviares da palavra do conhecimento. Ou seja, não deixe que ninguém ofusque a tua mente de você ouvir a palavra de Deus. Cesse. Se alguém chegar perto de você e atrapalhar, seja no culto onde for, estiver atrapalhando os seus ouvidos de ouvir, teus olhos de contemplar aquilo que Deus está fazendo ali, cesse, cai fora, ouvindo instruções de desviares da palavra do entendimento, cai fora, cessa isso, acaba com isso. Versículo 28 e penúltimo versículo para terminarmos. A testemunha de Bileal escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Nós sabemos quem são os filhos de Bileal, Eram homens maus na terra. Então, são escarnecedores, são destruidores, são pessoas más, Ele diz, a testemunha de Bileal. Tem alguém aqui que é testemunha de Bileal? Levanta a mão aí. A testemunha de Bileal escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Quem pratica iniquidade comete impiedade, E quem pratica impiedade comete promiscuidade, lascívia e coisa dessa natureza. É aquele que está com o pé dentro, outro fora, conhecido como crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Amém? E para finalizarmos, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do que não ouve conselho, dos tolos. Então guarda, igreja, cada palavra. Pastor, desses 29 versículos que foi aí proferido, 10 deles eu posso até trazer para a minha vida para dar um conserto, mas os 19, pastor, não tem nada a ver comigo, amém, pastor, só um dele que se enquadra na minha vida. Mas que nós pegamos isso e guardemos na tábua do nosso coração, porque isso é doutrina, igreja, ensinar o povo o caminho que se deve andar. E no nosso caso, o nosso caminho chama-se Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Então vigia o tempo todo, Aprecia a estadia de Jesus nesse lugar, para que possa afugentar toda e qualquer investida maligna na sua vida. E tenha, em nome de Jesus, intenção sim de viver conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus diz, mas eu vim para trazer vida e trazê-la em abundância. Então, não desanima não, seja o que for, continua firme, continua buscando, continua perseverando. Você que não está orando mais, volte a orar. Pastor, não sinto prazer, não sinto vontade de orar, de jejuar. Meu amigo, volte a essas práticas, porque elas são bastante valiosas para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, em duas situações diferentes, quando Pedro estava preso, o povo orou distante em um determinado local, segundo alguns historiadores, na casa de Marcos, e disse que os cárceres se abriram. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, um orava, o outro cantava, os cárceres também se abriram. Então, aquilo que está aprisionando a sua vida, se você orar e se você jejuar, Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Amém? Fica de pé.